Bom dia a todos. Estamos começando mais uma live aqui, né? Uma gravação do nosso grupo dos Gideonitas. E, naturalmente, nós enviamos essa mensagem aí para muitos nossos amigos. E hoje vamos continuar nosso estudo sobre Daniel. Semana passada nós falamos sobre Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 e 7, né? Os dois capítulos andaram em paralelo. Entendemos que Deus dirige a história. E o capítulo 3 é um capítulo muito especial dentro do livro de Daniel. É um capítulo onde nós encontramos um homem afrontando a Deus, Deus mostrando o seu poder. É uma história que acontece lá atrás, na história, mas vai voltar a acontecer. Iremos ver exatamente a mesma situação que esses três jovens que haviam perdido sua identidade como judeus, dando a eles nomes caldeus. Jovens estavam morando num país estrangeiro, jovens que provavelmente tinham sido mutilados sexualmente, jovens que foram arrancados de suas famílias, né? Que agora eram praticamente nobres numa terra estranha, mas tinham na sua vida, no seu coração, a bandeira do seu país, e muito mais do que a bandeira do seu país, eles tinham uma fé inabalável nas promessas de Deus, dos profetas que eram contemporâneos a eles, que haviam vivido pouco antes da vida deles. Eu vou falar depois de uma frase do profeta Isaías que com certeza ecoava no coração desses três jovens. E diante dessa história, nós temos um povo que talvez estivesse ali, mas não tiveram a coragem desses três jovens de serem fiéis, até mesmo quando estavam sendo ameaçados de morte, né? Ameaçados e realmente, fatalmente, foram enviados à morte ali, mas creram de que Deus estava com eles. Estamos vendo uma época muito difícil, em que cremos que a igreja, os filhos de Deus, vão passar por uma grande tribulação, e assim, essa história nos serve como alicerce para que a nossa vida possa ser uma vida de inteira comunhão, entrega, e que o exemplo desses três jovens possam ser o nosso exemplo. O mundo carece de pessoas que sejam fiéis a Deus em todos os aspectos. Então, vamos abrir nossa Bíblia. Eu vou pôr a transparência aqui. Daniel capítulo 3, verso 1. Esse capítulo, como eu disse, ele é muito especial e tem um aspecto histórico e tem um aspecto muito importante. Ele tem um desdobramento em Apocalipse 13, como nós temos o capítulo 2. Na semana passada, nós estudamos acerca do capítulo 2, que fala sobre um Deus que dirige a história, né? Em cada parte da estátua, e cada animal ali, do capítulo 7, ia levando a nossa história, né? Até chegarmos aos pés da estátua. E eu falei que os pés da estátua, nós temos aí dois grandes poderes nos últimos dias, que será o poder papal, que será, e já está sendo de alguma forma também, o poder dos Estados Unidos como uma nação. E não irão se unir no sentido de ser um, mas irão trabalhar unicamente sobre a voz do dragão, irando-se contra a igreja, fazendo guerra com os descendentes dela, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. E aqui nós temos uma história que retrata basicamente isso. E a minha pergunta é: quem nós estamos adorando, né? Quem você vai adorar? De que lado você vai estar nessa batalha? E a história começa com um rei chamado Nabucodonosor, que já havia entendido que o reino dele iria passar, tinha sido provas de que aquele que é capaz de ler sonhos, né, já tinha dito que iria acontecer, mas ele não satisfeito, diz a Bíblia que o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. A estátua de ouro, qual era, tinha 60 côvados
a sua altura e a sua largura 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. É interessante que nessa história alguns detalhes não podem passar desapercebidos. Não somente em relação a quem estava nesse evento, mas também o que essa estátua tinha por trás de ser uma estátua e ter também ali, além de um cunho diretamente de afrontar a Deus, porque Deus havia dito que ele era a cabeça de ouro, depois viria um reino inferior ao dele, que era um reino de prata, que nós sabemos, estudamos semana passada, que seria os medo-persas, depois os gregos, né, que seria a parte de bronze da estátua. Mas ele quis afrontar a Deus, dizendo: eu vou fazer uma estátua toda de ouro, vou fazer o mundo adorar essa estátua, e naturalmente o meu reino não vai passar. E eu serei mais forte do que Deus. A minha profecia será mais forte que a profecia de Deus. E aqui nós já encontramos alguns detalhes nessa estátua que representavam não somente essa arrogância, essa blasfêmia, né, de Nabucodonosor, mas também apresentava uma ideia clara dos deuses da Babilônia. Vocês vão ver que a altura e a largura da estátua, né, 66, né, de largura, representava uma coisa que nós chamamos de panteão babilônico. O que é um panteão babilônico? O pan, em grego, é todos, e teon é Deus, quer dizer, era uma forma de eles ajuntarem os vários deuses que eles tinham, né? E um arqueólogo chamado Robert Cordway achou muitas coisas, vamos falar dele bastante hoje. Ele foi um ótimo arqueólogo aí, no começo do século XX, e ele descobriu muitas peculiaridades ali do Império Babilônico, né? Onde hoje é o Iraque. E uma das coisas que ele descobriu foi o cinturão do sacerdote babilônico, né, em tabletes cuneiformes, na forma de se escrever, exatamente essa ideia, de que 6 era o menor dos deuses da Babilônia, 60 era o maior dos deuses da Babilônia, que era chamado de Marduk, e 600 era a plenitude dos deuses da Babilônia. Então veja que não é por acaso que 6 a altura, a 60 a altura e 6 a largura, estava fazendo referência aos deuses da Babilônia. Não era difícil de se entender isso. Tanto é que Sadraque, Mesaque e Abednego entenderam isso, vocês vão ver na literatura bíblica aí, quando eles falam para o rei. E eles estariam, fatalmente, por serem jovens que conheciam a palavra de Deus, eles estavam fatalmente quebrando um mandamento de Deus, que era adorar outros deuses, né? E eles sabiam de onde tudo isso iria dar, né? Onde tudo isso ia acontecer. Eles viram a história dos reis, eles já tinham passado por todos os reis de Judá, já conheciam a história dos reis de Israel. E interessante que eles eram ainda crianças quando um dos reis começou a reinar em Judá, que era o Josias, fez uma grande reforma através de achar os livros sagrados da lei, de fazer novamente uma Páscoa. O povo tinha perdido completamente a noção do que era certo e o que era errado, de conhecer a lei. E Josias faz uma grande reforma. Josias é um grande rei, embora tenha começado a reinar ainda como criança. Ele reina durante 39 anos e ele faz um reinado de transformação, né? O avô dele tinha sido um dos piores reis do povo de Judá, que era Manassés, né? Adorando outros deuses. Então eles sabiam o que realmente deveriam fazer, né? Eles tinham clareza de que os antepassados deles tinham cometido grandes erros em adorar deuses. E eles sabiam que nessa estátua estavam os deuses. Tanto é que o próprio Robert Cordway descobriu uma coisa que nós chamamos de o peitoral do sacerdote, aonde todos os números, né, estão, se você somar os números de todos os lados, aí vai dar 111, 6 linhas e 6 colunas. Eu não vou fazer nenhum teste com vocês, o vídeo está aí, vocês podem parar o vídeo, né?
e somar, por exemplo, 1, 32, 34, 3, 35 e 6 vai dar 111, ou fazendo por coluna ali, né? 1, 30, 20, 19, 10 e 31 vai dar 111. E aí nós encontramos o número da besta, que a Bíblia fala, né? Quem tiver sabedoria, calcule, né? O número 666. Na verdade, o número 666, lá em Apocalipse, está fazendo referência ao poder dado, permitido, né? Por Deus, aonde vários líderes, né? Usados pelo inimigo com a permissão de Deus, farão oposição ao povo de Deus. E o número 6 está muito relacionado com a Babilônia, porque o 6 era a base da numeração babilônica, né? Eu já citei aqui outro dia sobre o matemático Alexandre Richet, que é brasileiro, escreveu um livro sobre a matemática babilônica, e ele mostra ali que os babilônios foram responsáveis por algumas coisas que nós herdamos. Por exemplo, a marcação do tempo, né? O dia ter 24 horas, o minuto ter 60 minutos, os meses ser 30 dias. Eles são responsáveis por, basicamente, toda a estrutura de tempo que nós conhecemos hoje, foram eles que marcaram, né? Por isso que todas as marcações de tempo estão baseadas no número 6. E é interessante isso, porque... Edson, Oi, posso lhe perguntar uma coisa? pode. Aqui eu estou vendo o número 6, é o menor dos deuses dele, né? Sim. E os 66, não, eles não botavam, não, é? Não, era 60 e depois 6. O 60 E representava tam- Marduk e o 6 Titsadik, que era o menor até o último deus, tá? Da Babilônia. mas aqui nesse peitoral eles não botam, não, né? Não, não. É o 6, é o 60 e é o 600. Somar vai dar 666. Mas vocês estão vendo o Panteão agora ou não? Sim. Tá. É, dentro dessa estrutura do Tamo... Panteão, não era escrito dessa forma em números, né? Pensa numa colher, né? A colher, uma colher que você tem aí na sua casa, né? Então tem a haste, tem aquela parte que nós colocamos na boca. É mais ou menos o desenho de uma colher representava os 6. Se eu colocasse pauzinhos do lado de fora da parte que ele coloca na boca, ia para 7, 8, 9, 10 e 11. Se eu colocasse do lado de dentro, ia 5, 4, 3, 2 e 1. Era assim que eles tinham a numeração, na forma deles raciocinarem. Tudo era na base 6. Outra coisa que eles foram muito bons, e eles que descobriram, era como calcular circunferências. E por isso que nós temos hoje 360 graus, né? Porque foram deles que vieram essa ideia. Então, a base 6 ela estava muito relacionada à matemática, o dia a dia dos babilônicos, e também a religião ia ser diferente. O menor deus e o maior dos deuses da Babilônia, e o panteão babilônico você está vendo aí. Para ainda entendermos um pouquinho sobre quem era Nabucodonosor, essa é a base que nós conhecemos, que é a base da Torre de Babel. É uma foto dessa base, e vocês vão ver aí vários desenhos, né, várias inscrições. E uma das inscrições é de Nabopolassar e a outra é de Nabucodonosor. Vamos ver o que cada um escreveu nessa rocha, que, na verdade, hoje só existe a base, mas ela foi tentada por 3 vezes ser reconstruída lá em Gênesis. A torre foi tentada ser construída e Deus então confundiu as línguas. Depois, outro que tentou fazer foi Nabucodonosor. E, por último, quem tentou fazer foi contemporâneo nosso, Saddam Hussein, né? E das 3 vezes foram frustradas aí. Mas vamos falar da época de Nabucodonosor, onde Robert Cordeiro achou essa aqui, a imagem que seria o projeto, né, vamos dizer assim, da torre, né?
E a inscrição de Nabopolassar, né, tá, foi escrito assim: Marduk, nós já aprendemos que Marduk era o maior dos deuses da Babilônia, ordenou que a terra enfraquecida deveria ser reconstruída, pois antes existia e foi destruída. Quer dizer, ele faz referência histórica aí ao surgimento da Torre de Babel, tá? Mas veja como Nabucodonosor colocou a frase dele. Para que Temenanque é o nome que eles davam a essa base, tá? Essa torre, né? Possa subir e desafiar as nuvens dos céus. Eu, Nabucodonosor, coloquei as minhas mãos. Você pode ver a audácia desse homem, né? Ele não estava se sentindo um ser humano comum, né? Ele se sentia Deus. Quer dizer, eu pus a mão, vai chegar ao céu e ninguém vai impedir. Eu vou fazer uma estátua toda de ouro e todo mundo vai adorar e meu reino não vai passar. A forma como ele via ele, o povo dele, né? E Deus permitiu que o povo de Judá fosse levado cativo, né? E aparentemente o povo de Judá sendo levado cativo, os deuses da Babilônia tinham superado, tinham vencido os deuses dos judeus. Mas em todos os capítulos, todos, você encontra Deus dizendo: Nabucodonosor, eu permiti, eu sou o Deus, sou eu que vou fazer, vou tirar e vou colocar você a hora que eu quiser. Né? No capítulo 1, os jovens dão testemunho e o próprio rei diz: olha, o rei, o Deus de vocês é um Deus poderoso. No capítulo 2, nós encontramos novamente, ele tem um sonho e o Deus Todo-Poderoso triunfa sobre os sábios, né? Os magos, os encantadores da Babilônia. E aqui, pela terceira vez, nós encontramos ele desafiando o Deus Todo-Poderoso. E a frase audaciosa, né? Orgulhosa, eu, Nabucodonosor, coloquei as minhas mãos, está lá até hoje, e a torre foi destruída. O próprio Heródoto fala que, em 458 a.C., essa base tinha uma outra em cima, que era a primeira em cima dessa base, 33 metros de altura, uma segunda base em cima, né, que seria o terceiro andar, com 18 metros. Da terceira à sétima base ali, de 6 metros de altura, e a última teria ali o templo de Marduk, né? Exatamente no Vale de Sinear, onde foi construída a Torre de Babel. Mas isso aí era um projeto, né? Que ele diz que Heródoto fala que foi miraculosamente destruída, né? Ele é um registro histórico de que eles começaram a pôr as pedras e ela foi destruída. Então, quer dizer, não passou de uma tentativa, porque Deus disse não e é não. E Nabucodonosor colocou as mãos dele, mas não resolveu, né? E então agora voltamos à história, entendemos um pouquinho o perfil de Nabucodonosor, o caráter dele, o orgulho dele, a colocação dele. E agora vamos imaginar aqueles três jovens fiéis. Nabucodonosor disse que ia tocar todos os instrumentos do reino dele. Havia muita gente lá. E ele disse que todos deveriam se prostrar diante da estátua quando os instrumentos tocassem. Havia ali outros judeus, não eram somente Sadraque, Mesaque e Abednego, mas que já tinham perdido a sua identidade por completo. E ali eles saberiam que não deveriam se prostrar, porque estariam indo contra a Deus, quebrando o segundo mandamento, que diz que não deveriam fazer imagem nem se prostrar a ela. Com clareza, né? Estariam transgredindo o primeiro mandamento, tendo os outros deuses diante deles, e por consequência estariam quebrando toda a lei, porque a Bíblia deixa claro que quando nós quebramos uma parte da lei, nós a quebramos por inteiro. E eles agora decidiram ser fiéis a Deus, né? E quando eles ficaram em pé, eu tenho certeza que o rei não os viu em pé. Era muita gente, mas teve pessoas que se manifestaram dizendo: olha, tem um grupo lá, eles não se prostraram, eles ficaram em pé. E quando o rei viu que eles foram levados à presença do rei, que eram eles, e o rei gostava muito deles, né? O rei tentou dar um jeitinho de não ter que mandá-los para a fornalha, perguntando: é verdade? Será que vocês não ouviram
Será que vocês não prestaram atenção? Será que vocês não entenderam, né? Que eu mandei tocar os instrumentos? Mas veja que como o próprio rei coloca, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Veja que estava bem claro. Adoração aos deuses e a estátua de ouro que estava implícito a ideia de que eles seriam um reino eterno. E aqui a resposta deles é simplesmente fantástica. Não poderia ser melhor. Nós encontramos alguns detalhes aqui importantes. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei quem falou, mas a Bíblia diz que os três, né, falaram de alguma forma, ou algum falou como porta-voz dos três. Ó Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. É como se, numa forma petulante mesmo, né, dizer assim, olha, todos disseram que nós estávamos de pé, não precisa nem responder. O senhor já nos conhece. Não é de hoje, desde a história do capítulo 1, o senhor sabe que nós vamos seguir e servir aos nossos deuses e não aos seus. O senhor já deveria saber que nós não iríamos abrir mão da nossa fé. O senhor já deveria saber, né, que pelo nosso testemunho aqui, mesmo em terra estranha, nós somos fiéis a um outro Deus que não é o seu Deus. E com essa frase, parece arrogante, eles queriam dizer assim: o senhor já ouviu falar da nossa fé, do nosso Deus. O senhor já sabe qual é o nosso Deus. E a pena para quem não obedecesse era ser jogado na fornalha de fogo ardente. E olha o verso 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, né, o senhor já conhece ele, foi o mesmo que revelou o seu sonho. E a palavra aqui em hebraico, muito bem traduzida, é pode, não é deve. Isso é muito importante para a gente compreender, porque por muitas vezes as pessoas hoje têm dito que Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai dar. Não. Aqui não existia essa audácia deles, tendo a certeza de que eles seriam libertos da condenação, né? Embora em algumas versões está a expressão livrará, isso é importante que a gente use, né? Mas o mais bacana aqui é que aparece a expressão livrar, né? Mas não aparece o verbo, nem poder e nem vai. Está numa forma futura, mas condicional. Por isso que se colocou que pode nos livrar. E eu achei que a melhor tradução seria essa, porque outras dizem assim: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer nos livrar-nos, ele nos livrará. Né? Também é uma versão boa. Se o nosso Deus, né? Quer dizer, colocando na condicional. Ele é que sabe, não somos nós que vamos determinar. Né? Se ele quiser, ele pode. Nós temos plena convicção disso, de que ele pode nos livrar. No entanto, isso pertence a ele. A nossa parte, a minha parte, a sua parte, enquanto filhos de Deus, é sermos fiéis. E ele diz assim: pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. E isso eles tinham certeza, que livrariam ele das mãos do rei. Por quê? Porque, de alguma forma, eles estariam sob a direção de Deus e não do rei da Babilônia. O rei entendeu esse recado. Mas olha o verso 18, mostrando ainda essa condicionalidade muito clara. Você não fica sabendo, ó rei, né? E essa parte aqui, ela ainda está em aramaico, né? Não está em hebraico. Toda essa parte que nós estamos vendo aí, a língua é aramaico. Eu falei hebraico ali atrás, mas é aramaico. Mas você não fica sabendo, ó rei. Quer dizer, ele pode, mas se ele não nos livrar, mesmo assim, mesmo diante da morte, mesmo diante da fornalha, mesmo diante do desafio de estar aqui mostrando para todo mundo
e testemunhando sobre a minha fé, e mesmo que isso custe a minha vida, né, nós não serviremos aos teus deuses, nem a estátua de ouro que levantaste. Talvez seja um dos versos mais importantes do livro de Daniel. A coragem desses 3 jovens, mediante a uma condenação iminente, a um momento em que eles seriam totalmente hostilizados ali, destruídos pelo fogo, eles não tiveram medo, porque confiavam em Deus, não de os livrar da fornalha, mas da salvação. A confiança deles era que eles criam num livramento não só daqui deste mundo, mas da vida eterna que Deus havia prometido a eles. E eu tenho certeza que eles não se esqueceram do que o profeta Isaías disse, que não está aqui, mas você pode abrir a sua Bíblia, Isaías capítulo 43, e lá Isaías tinha dito algo que estava bem firme no coração deles. No capítulo 43, verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E eu fico imaginando eles diante dessa cena, e um falando para o outro. Lembra que o profeta Isaías disse isso? Lembra que nos nossos dias, quando a gente era criança, quando o rei era Josias, nós ouvimos alguém ler isso para nós. Eles creram em Deus, ainda que tivesse apenas uma única passagem da Bíblia que dava a eles essa esperança. Mas tinha milhares que não dizia do fogo, da água, mas dizia da salvação. O próprio profeta Isaías disse: olha, esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, na sua salvação exultaremos. Eles haviam se enchido da palavra de Deus e não estavam com medo do que viria diante deles. Estamos vivendo hoje num momento muito parecido com essa história, em que, infelizmente, nós temos uma Babilônia literal da época, uma Babilônia espiritual nos nossos dias. E a Bíblia deixa claro que o que eles passaram, nós iremos também passar. A Bíblia fala que foram convocados todos os povos naquela época. Apocalipse 13 mostra que toda besta se maravilhou, todo mundo se maravilhou após a besta. Ou seja, haverá um poder mundial da mesma forma como teve naquela época, convocando todos a quebrar os mandamentos de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que é muito importante. Daqui para frente, eu não vou falar apenas sobre o sábado, sobre a guarda ou a quebra da guarda do sábado. Mas nós temos hoje várias frentes em que o inimigo de Deus vai nos colocar à prova, né, em pequenos detalhes. Né, porque aqui não podemos falar de um mandamento. Qualquer mandamento de Deus sendo quebrado aqui, deveria ser exatamente a mesma postura que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram ali. Nós estamos diante hoje de um mundo que prega a imortalidade da alma e ensina isso como se fosse verdade. Estamos vivendo hoje numa época em que milhares de pessoas estão adorando a Deus de forma equivocada, crendo no evangelho da prosperidade, crendo no dom de línguas, em que Deus fala através dessas profecias em outro idioma. Nós estamos vivendo hoje numa época em que a guarda do domingo passa a ser obrigatória, onde logo teremos leis que vão confirmar a lei de Constantino do dia 7 de março de 321. Estamos vendo uma época em que o que era certo está errado. Então, nós devemos olhar para a palavra de Deus e lembrarmos, estarmos cheios da palavra de Deus, para que nós não sejamos contaminados com essa teologia que nós temos nos nossos dias, que não está de acordo com a palavra de Deus. Aqueles jovens foram fiéis porque eles tinham a palavra de Deus dentro do coração deles. E aqui nós vamos ter um povo fiel a Deus e um outro povo com poder nas mãos, assim como Nabucodonosor na época, para perseguir os filhos de Deus. Né? E aí a Bíblia fala que todos tinham que prostrar e adorar aquela estátua. Em Apocalipse capítulo 13, verso
16 e capítulo 14, verso 11, diz que todos, né, tanto os pequenos quanto os grandes, os pobres quanto os ricos, deveriam adorar a besta. E vocês veem que, se uma das bestas são os Estados Unidos, você é para pensar que muitas vezes nós estamos dedicando muito tempo para os filmes que vêm de lá, para as músicas que vêm de lá, para a cultura que vem de lá, para a alimentação que vem de lá. Será que estamos vivendo já essa época? Estamos nos prostrando não somente diante de um poder religioso do papado, mas talvez um poder político que nos influencia tanto na nossa cultura aqui no Brasil? E por alguma razão não percebemos que existe um cunho dos deuses que são adorados por esse mundo? Aqueles jovens tinham certeza que aqueles deuses estavam embutidos naquela estátua. Eu não tenho dúvida de que hoje existe um monte de deuses incutidos na cultura americana, uma cultura que começou com a liberdade, com o protestantismo, com a busca da palavra de Deus, mas se perdeu completamente no tempo e no espaço, dando vazão às fábulas, ao espiritismo, à doutrina do inimigo de Deus. E por horas o povo de Deus tem observado, admirado, e quem sabe até usar o termo adorado, a besta dos nossos dias, através dos filmes, das músicas, da alimentação, do idioma. O mundo tem sido, de uma forma consciente, virando praticamente ouvindo e assistindo essas mensagens que nos afastam de Deus e nos faz, como o apóstolo Paulo diz, voltarmos às fábulas, né? Então, cuidado, que às vezes a gente só olha para a questão da lei dominical e pensa, olha, quando a lei dominical tiver para ser promulgada, eu me converto, eu me arrependo, mas estamos diante da mesma situação hoje. Se pensarmos não somente no ponto espiritual, mas também político, né? Que ele nos leva a isso, porque na época da Idade Média foi assim que aconteceu. O poder de Roma foi perdendo força e o poder religioso foi ganhando força, mas o poder religioso misturou-se com o poder político, né? E governou a Europa pelas falsas doutrinas e quem sabe estamos vendo uma coisa muito parecida hoje, né? E haveria punição para aqueles que não adorarem, né? E haverá uma punição de não comprar e não vender para aqueles que foram fiéis a Deus. Muitas vezes a gente pode ser punido por outras coisas, né? Nosso trabalho, por sermos fiéis a Deus, nós podemos ser punidos na nossa sociedade, por nossos antigos amigos que querem que nós vivamos como eles vivem, bebendo da forma como eles bebem, vivendo da forma como eles vivem, e nós queremos ser diferentes. Eles estão adorando, talvez, coisas que agradem a eles, mas não agradam a Deus. E nosso objetivo aqui é agradar a Deus, como cristãos, né? Abandonando as coisas que não nos fazem sermos servos fiéis a Deus, né? Localizaram os hebreus fiéis, né? Eles estavam ali no meio da multidão, era fácil de achá-los, eles não se esconderam, eles demonstraram a sua fé, eles colocaram em pé, eles não tiveram medo de apresentar a fé deles ali mediante aquele monte de pessoas que estavam ali adorando a estátua, o rei. A Bíblia fala também que os fiéis serão identificados. A gente sabe que hoje todo mundo sabe onde a gente está, em qualquer lugar. Nós temos hoje praticamente um chip ambulante dentro com a gente. E onde estivermos, as pessoas vão saber onde nós vamos estar. Mas, independente disso, não temos que ter medo de sermos localizados, identificados, né? Porque nós estamos aqui para provar e testemunhar da nossa fé. O rei mandou chamar eles, né?
Nós seremos chamados diante dos tribunais para apresentar a nossa fé, né? Eles foram testados em tudo ali. Nós seremos testados também em nossa fé. Rejeitaram se curvar diante dos deuses, e haverá um povo fiel como nunca Deus deixou de ter diante da terra, que foram fiéis a Deus em todos os princípios, não porque foram melhores, mas porque tinham comunhão plena com Deus. E nesse momento serão tão fiéis a Deus que rejeitarão se curvar diante da besta, porque aprenderam, desenvolveram, cresceram espiritualmente, identificaram onde estava o erro, se afastaram do erro e se consagraram a Deus. Pense nisso, irmão. Pense nisso, você que está me ouvindo, né? É natural que quando você faz as coisas certas, você é perseguido. Eles foram condenados ali. O rei mandou levá-los à fornalha. Até os soldados que os conduziram foram queimados ali. Tamanha calor daquela fornalha, né? Muitos serão levados para serem mortos. Muitos serão levados para serem julgados e condenados à morte. Mas isso vai servir para que muitas outras pessoas se convertam, assim como foi na época que nós representamos a igreja de Esmina, né, em que cristãos morreram, vários cristãos morreram diante do Império Romano. Isso não vai ser diferente nos últimos dias. Em alguns casos serão livrados, né, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas independente de alguns serem testemunhas para ser semente para novos cristãos, ou para Deus nos livrar, o que é importante é nós sermos fiéis. Mas diante das pragas, Deus estará mandando sobre os ímpios para que dê libertação aos seus filhos. É Deus que intervém. Eu gosto muito do texto de Daniel, capítulo 12, que vamos estudar ali na frente. Verso 1, naquele tempo se levantará Miguel e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. E até a Bíblia fala que esse tempo será abreviado, será um tempo muito difícil. Mas o próprio Miguel se levanta para defender os seus filhos. E isso é muito bonito, isso é muito fantástico, né? E os ímpios reconheceram o poder de Deus, né? Ali, quando o Sadraque, Mesaque e Abednego entraram, Nabucodonosor olhou ali, né? E viu que nem o fogo tinha poder sobre o Deus deles, né? E de uma forma muito interessante, os ímpios perceberam, né, que não adianta você ser infiel a Deus, né? Que quando Deus quer, Ele é Deus, né? E nos últimos dias eles receberão a ira de Deus, os ímpios vão receber a ira de Deus, né? A mensagem dos 3 anjos deixa isso bem claro. E estamos vendo nessa época que o dragão vai virar-se contra a mulher e fazer guerra aos demais filhos dela. E a diferença do verdadeiro do falso hoje é esse, né? Exatamente esse. Mantenha a fé em Cristo, né? O testemunho, que é andar como Jesus andou e guardar os mandamentos de Deus. Essa é a verdade para os nossos dias. Ainda que nós sejamos colocados à prova, ainda que sejamos, de alguma forma, posto diante dos homens como um objeto ali de testemunho, onde as pessoas irão nos condenar, mas temos um Deus Todo-Poderoso. Ele disse que a maior promessa que ele deu a nós, quando ele foi ao céu, disse: Eis que estou convosco todos os dias. Quando ele disse lá em Isaías: quando você passar pelas águas, eu vou estar contigo. Quando você estiver passando pelo fogo, eu vou estar contigo. Uma coisa eu te digo, meu irmão e minha irmã, que quando você passar pela prova da sua vida, quando você for provado, quando você estiver passando por uma situação difícil, olhe o que aconteceu dentro dessa fornalha. Aqueles 3 jovens estavam lá, mas Jesus estava ali com eles. Não importa qual seja o desafio, o problema que você estiver enfrentando. Não importa qual seja a perseguição que você passar. Não importa qual seja a dor que você sentir. O próprio Senhor Jesus vai estar contigo. A promessa de Jesus é que Ele estaria conosco ao nosso lado. Então, temer o quê?
Se o próprio Senhor Jesus, o nosso Criador, aquele que sabe todas as coisas, depois você leia lá o capítulo todo de Isaías 43, Deus dizendo, eu te criei, eu te amo, eu estou do seu lado. Não se preocupe quando você tiver tamanha fé, de ter tamanho relacionamento com Deus. Eu não tenho dúvidas que você vai passar por essa fase, por essas dificuldades, mas Deus está do seu lado. A dúvida é que, não haverá dúvida que Deus está do seu lado. Talvez muitos morrerão antes dessa fase, mas uma coisa eu sei: Deus terá um povo fiel, que a despeito de ver a história de Sadraque, Mesaque e Abednego passando pela mesma prova, eles serão fiéis a Deus. Em breve Jesus vai voltar, e a nossa pergunta é: quem você adorará? Quem tem sido o objeto de adoração da sua vida? Quem tem sido a pessoa pelo qual você tem dedicado o seu tempo, venerado e amado de forma verdadeira? Eu gosto dessa história porque nos coloca diante de uma situação parecida. Eu pergunto para mim e para você, se fôssemos nós, numa situação dessa, talvez eu responderia, eu não estaria preparado. Mas isso me mostra que ainda há tempo de eu me preparar. A Bíblia fala que nós devemos ser fiéis nas pequenas coisas, para crescermos nossa fidelidade para grandes coisas. E como uma dica para você, começa, nunca é tarde para começar, a ter um relacionamento mais íntimo com Deus, a ter um momento entre você e Deus e mais ninguém. Estudar a sua palavra e também colocar em prática a sua vida espiritual, os pequenos detalhes. Parar de dar ouvidos aos, como diz o apóstolo Paulo, os comichões, né? De querer ouvir aquilo que é gostoso de ouvir apenas. Há muitos pregadores hoje que falam exatamente o que o povo quer ouvir. Exatamente o que o povo quer ouvir. A Bíblia fala que se cercarão de líderes, né, que falarão aquilo que eles querem ouvir, mas não suportarão a sã doutrina. Falar hoje no mundo, que já estamos adorando a besta, que as coisas que aparentemente são gostosas desse mundo, que é ficar vendo essas coisas, ouvindo essas músicas, comendo essas comidas, estão erradas. É ir na contramão que o mundo tem falado. Mas eu quero dizer para você, se você estudar a palavra de Deus, isso vai ficar claro para você. E a sua vida vai ser uma vida de testemunho. Você será perseguido, ainda em nossos dias, porque você será diferente. Mas Deus é contigo. Não estou pedindo para ninguém ser aqui fanático, mas dentro da palavra de Deus. Ser fiel em cada pequeno detalhe. E eu tenho certeza que Deus estará contigo. Porque se tiver comunhão com Deus, não terá chance para ser um fanático. Fanático é um pedaço da verdade que ficou louca, né? Não é um pedaço. Você será autêntico cristão, com relacionamento com Deus. E as pessoas vão ver em você que Deus está do seu lado. Então, pense, você precisa sair apenas de ouvir para praticar. E para praticar, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Que ao você se aliar a Cristo cada vez mais, você possa já vencer os deuses desse mundo que existem hoje, para que as coisas maiores que ainda virão, você possa estar preparado. Aqueles três jovens, eles se prepararam lá na casa deles, com os pais deles, lendo a Bíblia para eles. E eles cresceram tendo essa convicção, ao ponto de serem levados cativos para um outro lugar e manter a sua fé. Nosso reino não é aqui. Nós estamos ainda na Babilônia. Mas um dia Deus nos chamou para sermos o povo de Israel dos nossos dias. E Ele quer usar você para ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se preparem, porque como soldados, nós temos uma grande batalha pela frente.
Mas não fiquem preocupados. Nós temos um grande general. Ele estará contigo em todos os momentos. E com ele não perderemos nada. Só teremos a vida eterna. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque nessa história nós encontramos poder que há em Deus para vencer a tentação, até mesmo não amarmos a nossa vida, mas sermos fiéis a Ti, ainda que seja para dar a nossa vida como testemunho a outras pessoas. Mas a Tua palavra diz que nós não devemos entregar nossa vida para ser queimada se não for por amor. Não queremos fazer atitudes se não for pela Tua presença em nosso coração. Não queremos ser fanáticos para mostrar aos outros que somos diferentes, sem a atuação do Seu Santo Espírito sobre nós. Permita, Senhor, que como Teus filhos, nós possamos dedicar a nossa vida a Ti, para a honra e glória do Teu nome, e abrirmos os olhos de outras pessoas, dos deuses que existem nas estátuas de hoje, mas pelo nosso testemunho, por amor a Ti, para que possamos nos afastar das coisas desse mundo, para nos aliarmos ao exército que o Senhor tem preparado, o qual o dragão irou-se contra nós. Mas nós temos o Todo-Poderoso Deus, aquele Miguel que se levanta na batalha e que sempre foi vitorioso sobre o inimigo. E a Bíblia fala: contigo somos mais do que vencedores. Se o Senhor está conosco, quem será contra nós? Abençoa, Senhor, o teu povo, aqueles que ouvirão a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que essa mensagem possa nos abrir os olhos para a realidade que nós estamos vivendo. Não sei se tem alguma pergunta. Eu vou. Amém. Amém. Se tiver alguma pergunta, eu vou responder. Amém. Senão, eu vou terminar Amém. essa gravação para colocar aí para vocês mandarem para os amigos de vocês. Obrigada, pastor. Edis, agora. Eu vou terminar aqui a gravação, para não ficar muito longo, e depois, se tiver alguma dúvida, a gente coloca para vocês.